Amém, amém. Boa noite, meus irmãos, boa noite, igreja amada, amigos que estão com a gente nessa noite aqui. Nós vamos dar início à celebração dessa noite. Nossa igreja está aqui reunida nas casas, nos lares, cada um. Agora eu queria que você estivesse chamando sua família, marcando aí seus amigos no Facebook, na rede social, para nós juntos aqui estarmos celebrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um domingo muito especial para nós, domingo de Páscoa. E nós temos falado isso todo o encontro nosso, que o desejo do nosso coração é que todos estivessem reunidos aqui, na nossa casa, na nossa igreja, e estivéssemos fazendo um grande culto de celebração ao nosso Deus e pudéssemos nos abraçar, nos olhar nos olhos, apertar as nossas mãos, celebrar juntos. Por enquanto isso não está sendo possível, a gente está em oração. Eu creio que em breve, muito em breve, nós vamos como igreja estar juntos aqui fisicamente. Mas o nosso coração está ligado nessa noite. Eu sei que onde você está, onde você estiver, com a sua família, eu queria convidar você a se unir conosco nesse momento. A igreja está afastada fisicamente, mas unida no coração. E o mesmo culto que prestaríamos aqui, nós vamos prestar ao Senhor. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele se faria presente. Por isso nós não temos dúvida alguma que o Senhor Jesus está no nosso meio. O Senhor Jesus está em nós, está aqui conosco. E Ele vai receber de nós o nosso louvor, vai receber de nós a nossa adoração. Por isso eu queria convidar onde você estiver, feche seus olhos. Fale com Deus agora, entregue sua vida a Ele, entregue sua família a Ele. Convide Ele para fazer parte desse momento da tua vida. Entregue a Ele o teu louvor, entregue a Ele a tua adoração, entregue a Ele a tua oração nesse momento. Pai bendito, nós louvamos o teu nome. Tua igreja te adora nessa noite. Tua igreja está reunida nos mais diversos lugares, nas casas. Estamos ligados, conectados, juntos, num só espírito, num só coração, para exaltar o teu nome, Jesus. Essa noite que para nós é uma noite especial demais, celebração da Páscoa, dia que marca a tua ressurreição. Nós queremos te dizer, Senhor Jesus, que a tua igreja está distante fisicamente, mas unida para exaltar o teu nome. Por isso, queremos te pedir que o Senhor se faça presente nas casas, que o Senhor se faça presente aqui no templo da nossa igreja, que o Senhor se faça presente em todos os lugares onde tiver alguém invocando o teu nome, que eles sintam, experimentem da tua presença santa. Inunda cada casa com teu Espírito, inunda esse lugar com teu Espírito, que possamos nessa noite adorar ao Senhor, e enquanto te adoramos, que o Senhor estenda as tuas mãos para ministrar sobre a nossa vida, ministrar cura, ministrar libertação, reconciliação, que o Senhor realize grandes milagres nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor receba a adoração do teu povo, e enquanto o teu povo te adora, que o Senhor se manifeste de forma extraordinária na nossa vida. Faz isso, Pai, faz isso, para glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir seu coração, abrir seus lábios, que você possa, onde você estiver, aí na sua casa, juntar todo mundo e vamos juntos celebrar o nome que está acima de todo nome. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Cruz me chamou gentilmente, me atraiu.
livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós adoramos aquele que morreu por nós, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, e por causa da vida dele, da ressurreição dele, a gente tem vida agora. Antes nós estávamos mortos, afogados nos nossos próprios pecados, mas depois da cruz nós temos a eterna vida com ele. Então cante conosco nesse momento, na sua casa, louve ao Senhor, agradeça a Ele pela nova vida que você tem. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, dos sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver.
Jesus a cruz do Salvador, dos sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor eu sonho reviver. Nós adoramos ao Filho de Deus. Seja exaltado, Jesus, no nosso meio. Recebe o louvor do teu povo. Te agradecemos pelo amor que não tínhamos conhecido, mas o Senhor revelou a nós. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. O seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Cante a Ele. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado.
Meus irmãos, nós como igreja estamos orando incessantemente por alguns pedidos. São pessoas que nós amamos muito, que nesse momento passam por momentos difíceis. Nós queríamos muito que todos pudessem estar nas suas casas, respeitando o isolamento e vivendo suas vidas tranquilas, mas, na verdade, mesmo nesse período, nós somos assolados por muitas tribulações, muitas dificuldades. Algumas famílias estão vivendo momentos realmente muito difíceis, né? Nossa irmã Josiane, Felipe, Jéssica e toda a família precisando daí das nossas orações, que o Espírito Santo traga conforto sobre eles. Nosso irmão Marcos, que agora está liderando a nossa capelania prisional, ele está desde sexta-feira ali no UPA, e ele entrou lá passando um pouco de mal, com um pouco de febre, e agora ele está ali internado com pneumonia, estão ainda fazendo os exames para ver se é ou não Covid. Temos a irmã do Henrique, temos tantas pessoas aí que nós precisamos orar, o seu Ezequias, esposo da irmã Fátima, precisamos orar por eles ainda. E meus irmãos, esse é um momento de intercessão da igreja, momento em que a igreja se une. Nessa é uma noite de grande celebração, nós celebramos a vitória de Cristo, que é a nossa vitória, mas também essa é uma noite de intercessão. Nós nos alegramos com as grandes vitórias dos nossos irmãos, e a gente quer se alegrar com o aniversário do nosso querido Cruz. Hoje ele completa mais um ano de vida. Nós vamos orar em gratidão ao Senhor pela vida dele. Nós nos alegramos pelas conquistas, pelas vitórias, por tudo de bom que Deus tem realizado e tem feito. Mas nós também choramos com aqueles que choram. Nos seus momentos de dores, de luta, nós nos unimos em intercessão, buscando de Deus todo consolo, todo amparo, todo cuidado, todo renovo. Por isso, nós queremos orar nesse momento. E se você também está aí na sua casa, tem um motivo de oração, tem algo que você deseja que nós estejamos orando nesse momento, é a igreja que está reunida em oração. Por isso, se você tiver, esse é o momento de você se juntar com a sua família, fechar seus olhos, para estar falando com o Senhor, pedindo a Ele uma graça, pedindo a Ele uma bênção, pedindo a Ele um grande milagre. Alguns irmãos precisam de grande milagre do Senhor. Quero te convidar a orar junto comigo. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pela grande bênção que é ser Teu filho e Tua filha. Pela grande bênção que é podermos confiar num Deus que não dorme, que não falha. Confiar em um Deus que pode todas as coisas, cujo poder é ilimitado. Como é bom a gente poder saber que a nossa vida está nas mãos de um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. Por isso, ó Deus, nós louvamos ao Senhor, porque mesmo nesse momento de grande tribulação que toda a humanidade está vivendo, nós temos recebido do Senhor bênçãos. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos conduzido para frente, o Senhor tem nos feito avançar. O Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, o Senhor tem feito coisas extraordinárias. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos em especial nessa noite pela vida do Cruz, completa mais um ano de vida. Ó Deus, pedimos que as tuas bênçãos o alcance nesse momento, a ele e toda a sua família. Oramos pela sua esposa, pela Monique, pela Nathalie. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo Arthur, pelo Hudson, por toda essa família querida que nós amamos. Pedimos, ó Deus, que esse aniversário dele seja celebrado junto com essas pessoas que ele ama e que nós amamos também, e que seja um dia muito incrível para ele. Mas oramos nesse momento, Senhor, clamando, pedindo que teu Espírito visite agora a Josiane e família, trazendo o consolo e o conforto que eles precisam nesse momento. Peço que o Senhor visite nosso irmão Marcos ali no hospital, trazendo a ele a cura. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visite o seu Ezequias ali em São Paulo, no hospital, que o Senhor traga, ó Deus, boas notícias, melhora do seu quadro de saúde. Cuida da irmã Fátima, da Chile, das meninas, da família toda. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, clamamos, ó Deus, pela Manuela e sua filhinha, irmã do Henrique. Clamamos, ó Deus, por todas as pessoas que estão nesse momento lidando com dores.
com as suas dores, ó Deus, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Ó Deus, pedimos que o Senhor visite aqueles que estão nesse momento desempregados, que o Senhor envie todos os recursos que eles precisam, usa a tua igreja para isso. Que o Senhor visite aqueles, ó Deus, que por conta do isolamento têm se sentido muito mal emocionalmente, que têm se sentido sozinho, que têm, ó Deus, experimentado ansiedade, depressão. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar essas vidas em nome de Jesus. Visita as famílias. E agora, ó Deus, a nossa súplica é que o Senhor ouça cada pedido que está sendo feito nas casas, por cada pessoa que está apresentando uma questão diante do Senhor. Pedimos que no nome de Jesus nós tenhamos respostas abençoadoras para todos nós. Que o Senhor venha com resposta às nossas orações. Que mesmo nesse momento de grande luta, de grande dor, que o Senhor possa trazer sobre as famílias um grande renovo. Faz milagres, ó Deus. Que esse tempo seja um tempo de experimentarmos milagres extraordinários vindos da tua mão. E que ao passar esse tempo nós possamos testemunhar que a grande mão do Senhor realizou isso. Protege, ó Deus, os médicos, enfermeiros, todos aqueles, ó Deus, que estão trabalhando na linha de frente do combate a essa epidemia. Ó Deus, em nome de Jesus, dá a eles segurança, cuida deles. E suplicamos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, mande embora essa pandemia, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor realize um grande milagre, o milagre da mudança desse quadro todo que temos experimentado. Faz isso, Senhor. Faz isso para a glória, faz isso para a honra, faz isso para o louvor do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está perto aí da sua família, talvez você consiga aí dar um abraço apertado em quem está dentro da sua própria casa, né? Com muita segurança. Nós temos tido muito zelo e muito cuidado com relação a todas as coisas que temos feito. Queremos reforçar a necessidade desse isolamento social, de só sair se for extremamente necessário. Queremos reforçar a necessidade de você fazer uma higiene muito mais reforçada, que você assim se cuide. Temos visto, irmãos, muita gente na rua. Temos visto muita gente que não está se cuidando. E a gente quer fazer uma súplica, né? Que nesse tempo você possa estar se cuidando. Cuidando de você é uma forma de você cuidar do outro também. Então, mantenha aí seu isolamento, mantenha seus cuidados, mantenha o distanciamento, mantenha todo o cuidado que você precisa ter nesse momento, porque nós queremos passar por isso, mas nós queremos ver você muito bem. Amém? Deus abençoe muito você. Deixa eu te dar alguns avisos rápidos aqui. Nós queremos dizer para você que nós estamos ainda com a nossa igreja aberta em alguns dias na semana, num plantão, para que você possa trazer o seu alimento. Nós estamos montando cestas para algumas pessoas que estão nesse momento passando algumas dificuldades, e nós estamos montando as cestas extras para que possamos atender. Se você conhecer uma família, tiver alguém que esteja precisando nesse momento, faz contato com a gente vai fazer o possível para poder atender, né? Dentro das nossas limitações e possibilidades, nós queremos poder atender e abençoar cada família, né? Então, vai estar rolando aí os dias que a igreja vai estar aberta, os horários específicos para receber esse alimento, que vai compor essas cestas básicas para a gente poder estar abençoando a nossa comunidade e as pessoas aqui da nossa igreja. E eu quero reforçar também a importância de você poder estar nesses horários, você que não está podendo fazer a transferência, nem o depósito do seu dízimo na sua oferta, que você possa estar usando esses horários também para estar trazendo o seu dízimo, sua oferta. E temos muitos compromissos que a igreja já assumiu anteriormente. E mesmo que a igreja não esteja reunida fisicamente, nós precisamos honrar todos esses compromissos. E como você sabe, a igreja não recebe dinheiro de ninguém. Nenhuma organização mantém essa igreja. Nenhuma ONG, governo, ninguém mantém a igreja, porque Deus estabeleceu que a sua igreja seria mantida e cuidada por aqueles que creem no Senhor Jesus. Por isso, você que é membro aqui da igreja,
transfira seu dízimo, deposite seu dízimo, ou venha aqui muito rapidamente, com toda a segurança, consagrar seu dízimo e a sua oferta, porque esse é um chamado de Deus para a sua igreja. A sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, vai continuar trabalhando, agindo, honrando todos os compromissos e vai fazer isso com a total fidelidade do povo de Deus. Amém? Eu espero que você seja muito feliz, que Deus abençoe demais a sua vida pela sua fidelidade. Nós queremos adorar o Senhor nesse momento. A gente vai ter uma participação musical muito especial. Logo em seguida a gente vai estar refletindo num texto da palavra de Deus. E eu queria convidar você a prestar atenção na letra dessa música, de deixar o Espírito Santo falar com você nesse momento. Que você já esteja preparando seu coração, enchendo seu coração de expectativa para aquilo que Deus quer falar com você. Vivo Ele está. Aleluia, Cristo vivo está. Eu vi a face de Deus, eu pude ouvir sua voz, voz como de muitas águas, seu rosto brilhava mais forte que o sol. Eu fui ungido por Deus para trazer salvação. Contra minha vida as portas do inferno jamais prevalecerão. Vivo Ele está, vivo Ele está. Aleluia, Cristo vivo está. Vivo Ele está, vivo Ele está. Aleluia, Cristo vivo está. Quem vê a face de Deus não permanece igual, é transformado e recebe poder contra as hostes do império do mal. Eu fui ungido por Deus para trazer salvação. Contra minha casa as portas do inferno jamais prevalecerão. Vivo Ele está, vivo Ele está. Aleluia, Cristo vivo está. Vivo Ele está, vivo Ele está. Aleluia, Cristo vivo está. Ele levou sobre si as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz e
canção linda, né? Que grande bênção que o Senhor nos deu nesse momento, de podermos estar adorando a Ele. Uma grande bênção, Deus tem permitido que alguns irmãos estejam aqui nos ajudando no louvor. Eu peço que você esteja orando por eles, viu? Os irmãos têm, assim, se colocado à disposição de Deus para poderem estar realizando essa obra junto conosco. E a cada domingo nós temos procurado melhorar um pouquinho em termos de transmissão, em termos de qualidade. Nós estamos aprendendo coisas novas. A equipe aqui, nossa, liderada pelo Andrezinho, pelo Vinícius, tem feito algo muito particular, muito bacana. Queria que você estivesse orando por eles, viu? Eu conheço algumas igrejas, mas eu não tenho dúvida se existe uma igreja com gente tão talentosa como é a nossa igreja, né? Louvado seja Deus, que mesmo nesse período aí em que a igreja não pode se reunir, Deus tem levantado esses irmãos para estar junto com a gente. Essa alegria, quando a gente tem chamado eles para fazer essa participação, para estar adorando com a gente aqui, irmãos, eles na hora falam, eu vou. A gente está fazendo tudo com muita segurança, mantendo distância, muita higiene, só tem nós aqui na igreja, a gente está fazendo tudo com muita segurança, mas todos que do Ministério de Louvor, todo mundo que está aqui participando, adorando o Senhor, contribuindo de alguma forma aqui para a nossa igreja, para a adoração aqui da nossa igreja, né? E isso é uma grande bênção, meus irmãos. A igreja do Senhor não parou. A igreja do Senhor está mais viva do que nunca. E nós estamos contando os dias e falta bem menos do que já faltou para a igreja se reunir de novo para aquele grande culto de celebração, de adoração, agora coletivamente. Mas enquanto isso a igreja está viva, está agindo, os ministérios da igreja têm trabalhado, têm feito contato, têm mandado mensagens, as aulas estão aí no nosso Facebook, no YouTube, as aulas da Escola de Formação Ministerial, todas elas estão aí, que você pode acessar. Aproveite esse tempo para você poder estar aprimorando seu conhecimento da Bíblia. Nós agora começamos essa semana um estudo de mais uma carta da primeira epístola de Pedro, e nas próximas semanas nós vamos continuar estudando 2 Pedro, Filemão. São pequenos trechos da carta, né? uma referência sobre esses livros, para nós estarmos aperfeiçoando aí o nosso conhecimento da palavra de Deus. E outra coisa muito importante que nós temos feito, irmãos, nós desde que começou essa questão da pandemia, que a igreja não pôde se reunir, no dia seguinte ou 2 dias depois, nós já lançamos para a igreja o desafio de nós aproveitarmos esse tempo para priorizar nossa vida devocional. E aí, a cada dia, nós temos mandado um pequeno trecho da palavra de Deus para que você possa ter o seu momento devocional, você ter o seu momento de meditação na palavra, e através de uma pequena estrutura, onde você responde algumas perguntas sobre o trecho que você leu, você vai aprimorando e vai descobrindo aquilo que Deus quer para você. É através do seu momento de oração, de intercessão, de petição, sua oração de adoração. Nós queremos estimular você a estar muito mais próximo do Senhor. E essa semana nós lançamos um desafio no momento de vida devocional. Nós lançamos o desafio de, a partir da quarta-feira passada, nós temos lido alguns capítulos finais do livro de Lucas. E a ideia era justamente, nessa semana, através da leitura do livro de Lucas, nós caminharmos pelos últimos dias ou pelos últimos momentos da vida de Jesus narrada por Lucas. E nós começamos com a última ceia que ele realizou com os seus discípulos. Caminhamos da última ceia. Vimos aí, então, na nossa leitura, o momento em que Jesus é traído, é preso. Foi uma semana, não sei se você fez essa leitura, espero que tenha feito, mas era para ser uma semana, nós queríamos que nós entrássemos no texto bíblico, vivenciássemos assim, de forma muito profunda, esses momentos que foram tão significativos na vida de Jesus e na nossa vida. Caminhamos com ele pela última ceia com seus discípulos, caminhamos com ele no momento em que ele é traído, onde ele é preso. Andamos com ele por toda a humilhação que ele passou. Caminhamos com ele pela via dolorosa. Vivenciamos com ele todos os seus momentos de dor,
de humilhação. Caminhamos com ele até um ponto culminante da sexta-feira. Entramos com ele naquele momento em que ele foi crucificado. Às 9 horas da manhã, Jesus é colocado numa cruz. E aproximadamente às 3 horas da tarde, ele fala as últimas palavras, seus discípulos ouvem as últimas palavras de Jesus naquele momento. Ele vai dizer: em tuas mãos entrego o meu espírito, e está consumado. Caminhamos pelas páginas da narrativa bíblica e choramos todo esse sofrimento de Jesus. Vivenciamos o silêncio do sábado, o sábado da espera. Na tradição judaica, ninguém podia fazer nada no sábado, então se espera até o domingo para que pudessem ir lá fazer todo aquele trabalho, aquela preparação do corpo de Jesus. E aí, irmãos, chegamos no domingo. Chegamos no domingo e descobrimos, através do relato bíblico, que quando aquelas mulheres vão para fazer aquele trabalho, embalsamar o corpo de Jesus, elas chegam naquele lugar e então um anjo fala com elas uma das frases mais maravilhosas de toda a Bíblia, e que é uma frase que tem sido postada nas redes sociais nesse domingo o tempo todo, dizendo o seguinte: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Chegamos hoje, irmãos, nessa jornada de leitura da Bíblia, encontrando ali os seus discípulos, seus primeiros discípulos caminhando com Jesus, toda essa trajetória, ouvindo do anjo essa notícia de que ele ressuscitou. Chegamos, quando a gente encontra no último capítulo de Lucas, capítulo 24, a gente encontra Jesus então encontrando com eles, falando com eles, com seus discípulos, agora já ressurreto, falando com eles da razão dele ter sido morto, da razão dele ter ressuscitado, pedindo para eles, inclusive: poxa, prepara um peixe, já que vocês não estão acreditando, vamos comer um peixe junto, esse é o Senhor Jesus. Caminhamos com ele, a trajetória bíblica, para o finalzinho do capítulo 24, quando está dizendo que Jesus estava ali prometendo a eles: fiquem aqui, porque agora está na hora de eu enviar a promessa do meu Pai. O finalzinho do capítulo de Lucas diz que quando Jesus está ainda abençoando os seus discípulos, ele vai subindo ao céu, subindo, sendo elevado aos céus. Então diz que os seus discípulos se prostram e adoram tudo aquilo que eles estão vivenciando, vendo. Que maravilha! Irmão Jesus, se você continuar a leitura um pouco mais e for partir para o segundo livro que Lucas escreve, o evangelista Lucas escreve o Evangelho de Lucas e em seguida ele vai escrever o livro de Atos. Que maravilha se você começar a ler o livro de Atos agora, você vai ver que toda aquela promessa de Jesus aos seus discípulos, falando: fiquem em Jerusalém, não saiam, até que venha do céu poder sobre vocês. No livro de Atos nós encontramos a promessa se cumprindo, a promessa do Pai, o Espírito Santo, sendo derramado sobre os seus discípulos, e eles agora cheios de poder do Espírito Santo, não agora um poder pessoal, não só suas habilidades, mas agora um poder do céu, eles saem para realizar a obra de Deus. Que coisa maravilhosa! E nós, irmãos, nessa semana, nas leituras, nós ficamos aqui como espectadores, coube a nós ler e apreciar o relato bíblico, vendo o que aconteceu com eles. Somos meramente espectadores de tudo que aqueles discípulos vivenciaram naquele dia. Tudo o que eles vivenciaram, inclusive, quando o Espírito Santo desce sobre eles. É o que cabe a nós nesse momento. É sermos espectadores, leitores, recebermos essa informação dessa experiência maravilhosa que aqueles discípulos viveram. Amém? Não. Amém nada. Nós não somos espectadores do que aconteceu com aqueles discípulos. Nós não somos meros leitores de uma narrativa. Nós não somos historiadores que estão só nos contentando em ler a história e observar. Não.
Tudo o que aconteceu com aqueles discípulos, a ressurreição de Jesus, o que significou para ele, significa para nós, seus discípulos hoje. Todo aquele poder, a promessa que Deus deu a eles no finalzinho do capítulo de Lucas. Olha, descerá sobre vocês o Espírito Santo. A promessa do meu Pai vai ser derramada sobre vocês. Eu vou subir, mas eu vou derramar o Espírito Santo. Nós não somos espectadores disso. Na verdade, nós também recebemos dele, aqueles que já se entregaram a Cristo Jesus. Receberam dele a promessa que foi para aqueles discípulos, é a promessa para nós hoje também. A experiência de ressurreição de Jesus que eles vivenciaram, nós vivenciamos hoje também. Não estivemos lá fisicamente, não estivemos lá vendo isso, mas a ressurreição de Jesus, ela tem para nós o mesmo valor que teve para aqueles homens e para aquelas mulheres. O poder de Deus derramado sobre aqueles homens é o mesmo poder de Deus derramado sobre nós. A mesma postura que eles tiveram, no finalzinho de Lucas diz o seguinte: e eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Saber que Jesus ressuscitou deu àqueles primeiros discípulos alegria, desejo de adoração, impacto profundo na sua maneira de adorar. Eles adoraram e se alegraram, e nós também. Nós também, porque ele vive, ele ressuscitou, nós também somos alcançados por esse poder, por esse desejo de adoração, por esse desejo de nos alegrarmos. A alegria, a adoração, o prazer, o júbilo, a exaltação do Senhor Jesus, a celebração dos seus discípulos, não são só daqueles discípulos, são para nós também. Nós também fomos alcançados pela promessa. Nós também podemos contemplar Jesus Cristo ressuscitado. Nós também sabemos que ele vive. Nós também fomos batizados pelo mesmo Espírito. Nós também recebemos a promessa. Irmãos, isso faz toda a diferença. Porque eu e você, nessa noite de Páscoa, nessa noite de celebração da igreja reunida em adoração, nós não somos espectadores do que aconteceu. Nós vivemos intensamente tudo o que aconteceu. E o impacto da ressurreição sobre a nossa vida precisa ser um impacto profundo. Ou nós nos alegramos com a ressurreição, ou a ressurreição não significou nada para nós. Hoje não é um mero dia de encher as redes sociais. Não é um dia somente de colocarmos um post no nosso Facebook, no nosso Instagram. Não é somente da gente comentar um com o outro, ele vive, ele vive, ele vive. Nós somos chamados, discípulos dele, somos chamados para viver porque ele vive. É interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, da primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele vai chamar a nossa atenção acerca da importância de qual é o impacto da ressurreição na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Afinal de contas, Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou. E a pergunta que a gente faz, e daí? Eu lembro uma vez, assim que eu me converti, eu fui tomado um desejo muito grande de realizar algumas coisas para Deus. Então eu e algumas pessoas da minha igreja, a gente fazia alguns pães, café com leite, a gente saía de noite para levar para alguns moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua, e nós levávamos. E aquilo era maravilhoso para nós, tínhamos aquela sensação que estávamos de fato servindo a Deus e fazendo a sua vontade. E uma vez abordando uma pessoa em situação de rua, demos o alimento e eu falei para aquela pessoa o seguinte: olha, eu queria dizer para você que Deus ama você e que Jesus morreu por você. E a resposta que eu recebi daquele jovem, era um jovem, né? Ele disse assim: e daí? Eu não pedi nada. Ele morreu porque quis. E eu insisti com ele: não, mas ele morreu por você. Ele morreu porque te ama. E ele disse assim: eu não pedi nada. Eu não pedi nada. Ele morreu porque quis, eu não pedi nada. Irmãos, você percebe que a morte de Cristo na cruz, para mim, fazia
todo sentido e me levava a amá-lo cada vez mais. Mas para aquele jovem, ele simplesmente não reconhecia aquele sacrifício feito por ele e não tinha aquilo como uma prova de amor. Meus irmãos, assim como a morte de Cristo na cruz, para algumas pessoas significa salvação, para outros não significa nada. Assim a sua ressurreição, para algumas pessoas, Jesus está vivo e isso faz toda a diferença na vida. Para algumas outras pessoas, ele está vivo e a vida vai continuar da mesma forma. O apóstolo Paulo sinaliza isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, acerca do impacto, da importância da ressurreição. Capítulo 15, no versículo 13, 14, vai dizer assim: ora, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, presta bem atenção, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Lá na frente, no versículo 17, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda vocês estão em vossos pecados. Meus irmãos, nós nessa noite precisamos tomar uma decisão muito importante. Se Cristo está vivo, se Jesus está vivo, se Ele ressuscitou, nós temos duas opções: de viver como se Ele estivesse vivo de fato, ou de viver como se Ele ainda tivesse morto. Para muitas pessoas, inclusive para alguns cristãos, vivem como se Jesus tivesse ressuscitado, mas que isso não tem impacto nenhum na vida. Mas nós não. Nós sabemos que há poder na ressurreição de Jesus. Ele está vivo, o fato de Jesus estar vivo modifica as coisas. O fato dele estar vivo nos chama a viver uma vida completamente diferente. O fato dele ter morrido e ressuscitado é um convite para mim e para você, para que a gente celebre esse momento, mas para que a gente viva como se ele estivesse vivo de fato. Porque algumas pessoas vivem como se a ressurreição fosse só mais uma história que se contam para Jesus. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse impacto. Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Se Jesus não ressuscitou, nossos pecados continuam sem perdão. Se Jesus não ressuscitou, a nossa mensagem não é nada, não vale nada. Mas nós cremos que Ele ressuscitou e que Ele está vivo de verdade e que Ele reina e Ele é Senhor. Morreu por nós, mas agora está vivo e através da vida de Jesus nós temos uma grande vitória. Quer ver? A forma como nós encaramos a ressurreição de Jesus, se nós temos de fato a certeza, a convicção e vivemos como Ele está vivo, isso impacta diretamente o nosso relacionamento com Ele. Se nós cremos que Ele está vivo, nós queremos intimidade. Se Jesus de fato está vivo, para nós Ele está vivo. Se isso é mais do que uma mera história, mas é a verdade de que Cristo está vivo. Hoje, está vivo hoje. Não é que esteve vivo na época dos discípulos, mas está vivo hoje. Isso impacta meu relacionamento com Ele, porque eu me relaciono com o vivo, com alguém que fala, com alguém que escuta. Meus irmãos, se eu me relaciono com alguém que está vivo, isso muda a minha perspectiva da oração. A minha oração não é uma breve reza, são palavras que eu lanço como se eu estivesse falando, cumprindo um mantra, um ritual. Não, a minha oração é uma conversa com alguém vivo. Se Jesus está vivo, eu falo com Ele. E se Jesus está vivo, Ele fala comigo. Se Jesus está vivo, eu impacto o coração dEle, Ele impacta o meu coração. Nós nos relacionamos. Se Jesus está vivo, eu acordo meu dia e eu falo com Ele, porque eu sei que Ele está ali. Se Jesus está vivo, eu termino meu dia e falo com Ele, porque eu sei que Ele está ali. Agora, irmãos, se na perspectiva das pessoas, Jesus hoje está morto ainda, o relacionamento com o morto é uma mera lembrança. Para muitas pessoas, Jesus é só um conhecimento histórico.
é só aquele que dividiu o tempo entre antes e depois de Jesus. Para muitos, Jesus é só um conhecimento. Para muita gente conhece, sabe contar as histórias de Jesus, sabe contar os relatos de Jesus, os milagres de Jesus. Mas a perspectiva é que Jesus realizou tudo isso lá atrás, mas que ele hoje está morto e não realiza coisa alguma. Para aqueles a quem Jesus ainda está morto no seu coração, ele vive somente daquela lembrança e do conhecimento do que aconteceu na história. Mas para aqueles para quem Jesus está vivo hoje, os mesmos milagres que aconteceram lá atrás estão disponíveis para nós hoje. As mesmas conversas, o mesmo impacto, o mesmo amor que estava relatado lá atrás, é relatado hoje na nossa vida. Nós somos os seus discípulos, e assim como os primeiros discípulos tiveram experiências com ele, nós temos também, porque ele está vivo. Porque ele está vivo, o fato dele estar vivo ou morto para nós, impacta diretamente na nossa vida de adoração. Porque se Jesus está morto, nós lemos que ele está vivo, mas na prática nós vivemos como se ele tivesse morto. A nossa adoração é somente um ritual. A nossa vinda a um lugar como esse, chamado igreja, é o cumprimento de um ritual que pessoas fazem aos domingos. Se Jesus está morto, esse ritual ele é vazio. Ele é uma mera homenagem. E acaba que muitas vezes o deslocamento para vir a um culto, ou o ligar a TV, o ligar o celular, como você está fazendo nesse momento, é simplesmente o cumprimento de uma formalidade. Ora, pessoas têm sua religião, e a religião tem seus dogmas, tem suas práticas, e eu, como religioso, eu tenho a minha prática. Eu, num determinado momento, em determinado dia na semana, eu vou a um lugar e eu canto, eu leio, eu estou ali e cumpro a minha obrigação. Se Jesus está morto, esse momento de adoração é simplesmente o cumprimento de um ritual. Ah, meu irmão, mas se Jesus está vivo para nós, se a experiência dos discípulos lá atrás, narrada em Lucas 24, é a experiência que nós podemos ter hoje, a nossa adoração não é um cumprimento de um ritual religioso. A nossa vinda a um lugar, o encontro da igreja, a celebração, não é um cumprimento de um dogma, de uma prática religiosa, é um encontro maravilhoso. Porque nós somos sacerdotes, discípulos, nós celebramos com Ele. Nós estamos com Ele. Essa celebração, então, ela é cheia de vida. Por isso você não está aqui hoje, a gente não pode se abraçar, a gente não pode se ver, mas isso de forma alguma muda o seu relacionamento com Ele. A sua adoração é para o Jesus vivo, Ele está presente. Por isso a igreja se reúne, os homens e mulheres de Deus se reúnem para celebrar com Ele, cantamos para Ele, porque Ele ouve. Adoramos a Ele, oramos a Ele, levantamos nossas mãos, clamamos, derramamos o nosso coração, não diante de uma imagem fria, mas nós fazemos isso diante de um Jesus que está vivo e celebra no meio do seu povo. Eu lembro de uma canção antiga, não sei se eu vou lembrar de cantar ou de falar a letra dessa música toda, era uma canção antiga chamada Alfa e Ômega. Eu sei que em determinada parte da letra dessa música, né, e o pessoal aqui está aqui numa expectativa de que eu vá cantar essa canção, mas eu não vou me arriscar em fazer isso. Mas em determinado momento dessa música, dizendo assim que os homens louvando, anjos cantando, homens louvando e Deus reunido com o seu povo. Aleluia, meus irmãos! É isso, se Jesus está vivo, o que acontece no momento de celebração é isso. Os anjos estão cantando, os homens estão louvando, adorando, e Cristo está reunido com seu povo, aleluia.
Se Jesus está vivo, isso impacta a nossa adoração, isso impacta a nossa vida inteira. Quando cantamos uma canção, não cantamos para nós. Quando falamos uma palavra de exaltação a Cristo, não falamos para nós, falamos para Ele, porque Ele está vivo. Por isso o fato dele estar vivo impacta nosso relacionamento com Ele, impacta a nossa adoração, porque Ele está vivo, os seus discípulos se unem a Ele e o exaltam, e Ele recebe a adoração do seu povo. E a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós adoramos, louvamos, celebramos ao Senhor, Ele está conosco, como diz a canção, Deus reunido com o seu povo, até o dia em que nós vamos nos encontrar com Jesus no céu. E aí, nós vamos nos unir aos anjos, nessa adoração a Ele, ali, eternamente. Ele está vivo, faz muita diferença. Se Ele está morto, a nossa adoração é um mero ritual religioso. Sair de casa para vir à igreja é só o cumprimento de uma obrigação. Mas olha, o fato dele estar vivo ou não para nós impacta completamente o nosso serviço. Se Ele está morto, o que nós temos simplesmente nesse momento é um exemplo a seguir. Se Jesus está morto, o que nós temos é uma referência. Olha, Ele disse para fazer umas coisas e nós vamos fazer essas coisas. Se Ele está morto, nós corremos o risco de fazer atos de bondade, atos de justiça, para aliviarmos a nossa própria consciência. Se Ele está morto e não participa desse processo, se não é para Ele que nós servimos aos outros, talvez possamos servir aos outros para nos sentirmos melhor. Servimos aos outros para que os outros comentem sobre isso. Servimos aos outros. Essa semana eu vi uma charge de uma pessoa entregando uma cesta básica e tirando uma selfie, né? E aí eu lembrei muito dessa coisa que nós fazemos para Jesus. Jesus dando orientação sobre o que nós devemos fazer, Ele vai dizer que quando a gente vai dar uma esmola ou prestar um serviço a alguém, Ele faz uma referência, que a nossa mão direita não saiba o que faz a esquerda e a esquerda não saiba o que faz a direita. Mas se Jesus está morto, nós fazemos para nós mesmos, aí a gente quer registrar isso tudo para que a gente possa, de alguma forma, receber algum tipo de aplauso dos homens. Meus irmãos, mas se Jesus está vivo, e para mim Ele está vivo, se o que a narrativa dos evangelhos nos aponta é de fato verdade, que Ele ressuscitou, que a morte não pôde segurar, que Ele está vivo, nosso serviço, irmãos, é feito para Ele e com Ele. Aquilo que realizamos, as cestas básicas que distribuímos, os valores que doamos, a mão que estendemos, nós não fazemos para sermos vistos por ninguém, mas nós fazemos para Ele e com Ele. Se Ele está vivo e Ele está vivo, isso impacta no meu serviço, porque eu faço para Ele, Ele está comigo, Ele está junto e a gente estende a mão, porque fazendo para o outro, nós fazemos para Ele. E vale a pena a gente pensar aqui em Mateus, no capítulo 25, dos versos 35 a 45, ele vai estar dizendo sobre aquele que entra ou não entra no reino dos céus, e ele vai estar falando agora para os seus discípulos, ele está informando os seus discípulos, e ele vai dizer o seguinte, olha, vai chegar um momento em que eu vou encontrar vocês no céu, e eu vou dizer para vocês o seguinte, sejam benditos, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. E vocês vão perguntar por quê? E eu vou dizer assim, ele dizendo, Mateus capítulo 25, não é porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu fui estrangeiro e você me acolheu. Eu não tinha roupa e você me vestiu. Eu estava enfermo e você cuidou de mim, eu tive preso e me visitou. E os discípulos perguntam, Senhor,
quando nós fizemos essas coisas para o Senhor? Como que nós fizemos para Ti? Como é que a gente deu comida para o Senhor? A gente nem estava junto, a gente nem viveu aquela época dos discípulos. Como é que a gente te deu coisa para beber? Se a gente nem estava lá, como que a gente te vestiu? Se nós estamos aqui no ano 2020, nós estamos no ano 2020, o Senhor não está mais presente, fazem 2000 anos que o Senhor andou por essa terra. Como é que a gente fez isso? Como é que a gente te vestiu? Como é que a gente te visitou? Como é que a gente te acolheu? Como é que você esteve preso, a gente te visitou? Como é que foi isso? Aí Jesus vai no versículo 40, irmãos, ele vai dizer que quando vocês fizeram para eles, vocês fizeram para mim. Percebe, irmãos? Se Jesus está morto, a gente faz para nós, para o alívio da nossa consciência. Se Jesus está vivo, irmãos, nós fazemos para Ele e com Ele. E aí, cada pessoa que a gente ajuda a alimentar, cada pessoa que a gente dá um copo de água, que a gente alivia a sede, cada pessoa que a gente ajuda a vestir, cada estrangeiro que a gente acolhe, cada preso que a gente visita, nós não fazemos para nós, fazemos para Ele e com Ele. Se Ele está vivo, isso impacta o nosso serviço. A gente não quer tirar selfie, a gente não quer ficar conhecido, isso não vai dar voto para nós, isso não vai dar nada. Isso vai dar serviço sendo feito com o Mestre. Cada vez que a gente estende a mão, Ele está com a gente, estamos fazendo com Ele. Sabe por quê? Porque nós cremos que Ele está vivo, meu irmão. Ele está vivo para você? Para mim, Ele está vivo. Cada vez que eu faço qualquer coisa dessa, e devia estar fazendo muito mais, eu estou fazendo para Ele. E estou fazendo com Ele. Porque Ele está vivo recebendo isso. Mas Ele está vivo ou morto impacta também no nosso presente. No momento que nós vivemos. Ora, se Ele está morto, o nosso presente é totalmente sem esperança. É uma contagem de dias, é uma conquista de status financeiro, dinheiro, compra de coisas, venda de coisas. Se Ele não está vivo, tudo que gira em torno da minha vida tem a ver só comigo. Se Ele não está vivo, se Ele está morto, eu posso, inclusive, viver de qualquer forma, porque isso não importa. Por exemplo, se Ele está morto, eu posso ter uma vida moral horrível. Se Ele está morto, eu posso ter uma vida de qualquer jeito. Eu não preciso exercer justiça, eu não preciso praticar a bondade, eu não preciso fazer nada disso, porque Ele está morto. Então, tudo que eu faço diz respeito a mim. Agora, meus irmãos, se Ele está vivo, o meu presente ele é cheio de esperança. A cada dia é uma oportunidade que eu tenho de fazer coisas novas, de abençoar pessoas. Se Ele está vivo, meus irmãos, a minha vida moral tem tudo a ver. A forma como eu me comporto, como eu lido com os outros, como eu falo com a minha família, como eu trabalho, se eu ajo de forma honesta, se as pessoas me têm como referência de honestidade, de verdade, se eu falo a verdade ou minto, isso tem toda a diferença na minha vida, porque se Ele está vivo, isso tem tudo a ver. Se Ele está morto, não, eu vivo de qualquer jeito, mas se Ele está vivo, isso impacta. Meus irmãos, é muito interessante como o nosso presente agora, nesse momento da pandemia, impacta a nossa vida se a gente considera ele vivo ou morto. É muito interessante. Claro, nós somos tomados muitas vezes de ansiedade, ficamos às vezes um pouco nervosos, esse tempo, ficar um pouco mais trancado, mexe com as nossas emoções, com tudo. Mas, irmãos, é impressionante como tenho visto e acompanhado um pouquinho nas redes sociais, como os cristãos nesse momento de isolamento, como eles estão se comunicando através das redes sociais. A impressão que dá é que muitos cristãos consideram que Jesus está de fato morto. Não está vendo, não está preocupado, não está interagindo, não está nada. Por exemplo, eu vejo pessoas assim com muita alegria, com muita satisfação, aguardando ansiosamente, duplicando, triplicando. Olha, o Raça Negra vai cantar, vai ter show do Raça Negra, vai ter show do não sei o quê. Não conseguem duplicar em nada de que na minha igreja vai ter um culto.
Palavras das mais diversas, se acionam todas as brincadeiras possíveis. Quem sou eu? E aí, às vezes, dá lá que você é uma pessoa imoral, que dá uma pessoa estúpida, que dá uma pessoa... E aí, todo mundo rindo, achando aquilo a maior graça. Olha, eu sou um filho de Deus, a brinquedo de Deus, que eu sou um estúpido aqui. E todo mundo achando graça, como se Jesus estivesse morto e não se importasse com a gente poder dizer o que a gente está fazendo, como a gente vive, que testemunho que a gente dá. Meus irmãos, quando ele está vivo, as coisas do céu, as coisas de Deus continuam sendo prioridades para mim, eu estando preso em casa, ou estando livre, indo para o trabalho a qualquer momento. Eu pegando ônibus ou ficando trancado, eu vindo à igreja ou assistindo culto online. Se Jesus está vivo, se impacta o tempo todo, e diante de nós está uma preciosa oportunidade de usar a rede social para edificar pessoas. Se ele está vivo, ele está dando para a gente oportunidade a cada momento. Veja, eu não estou criticando você que gosta de um show esse ou daquele. Não é sobre isso. Eu estou dizendo é que se ele está vivo, ele te impulsiona a buscar as coisas do alto. E da mesma forma que você valoriza uma coisa dessa, você deveria estar convocando toda a humanidade para estar olhando para Jesus, porque esse é o momento que Jesus está chamando a nossa atenção. Você percebe que no nosso dia a dia a gente pode viver como se ele tivesse morto? Quantas pessoas não pegaram nem na sua Bíblia durante esse tempo todo? Quantas pessoas gastaram seu tempo em tudo quanto é série, tudo quanto é coisa, mas não fizeram uma coisa para o Senhor, não deu uma palavra para um vizinho, para um amigo, para alguém, não publicou uma coisa na sua rede social que edificasse? Às vezes a gente está vivendo como se Jesus estivesse morto no nosso presente. Jesus está vivo, irmãos. E ele está vivo, impacta nosso presente. Nosso presente é cheio de vida, cheio de esperança, cheio de poder de Deus, cheio de palavra de graça. Essa é a nossa vivência. Agora, o fato dele estar vivo ou morto também impacta no nosso futuro. Se ele está morto, o nosso futuro é incerto. Se ele está morto, o fim de tudo, quando a gente morre, acabou tudo. Se Jesus está morto, nosso futuro é só tormento. Se Jesus está morto, o nosso futuro é cheio de dúvida. Mas se Jesus está vivo, meus irmãos, o nosso futuro é certo. Se Jesus está vivo, nós sabemos que passaremos pela experiência da morte. E isso não nos atemoriza. Se Jesus está vivo, nós não temos medo da morte, porque sabemos que os olhos fecham aqui e abrem na presença dele. Se Jesus está vivo, nós sabemos que vamos morrer, ter a vida eterna, ressuscitaremos com ele, nós temos paz, nós reinaremos com ele, nós temos alegria, nós temos paz. Se Jesus está vivo para nós, o nosso futuro está nas mãos dele. Se ele está morto, o nosso futuro está na nossa mão. Está na hora da gente terminar um pouco dessa mensagem. E eu queria te perguntar, para você ele está vivo ou ele está morto? Eu não sei quanto a você, mas para mim, toda a narrativa da Escritura, ela é verdade. Toda a sexta-feira da paixão, seu sofrimento, sua morte, sua crucificação foi verdade. Para mim, o sábado foi um tempo de silêncio, de ausência, mas para mim, o domingo é dia de ressurreição. Para mim, ele está vivo. Para mim, aquele túmulo está vazio. Estava, está e estará vazio. Para mim, Jesus está vivo. E aí, dando uma resposta ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer, olha, se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é inútil a fé que eu tenho. Eu diria para o apóstolo Paulo aqui agora, não, ele ressuscitou. Por isso a nossa mensagem é útil, por isso a nossa fé é viva, é verdadeira. Eu queria te fazer um convite, que você viva como se Jesus estivesse de fato vivo. Que você não permita que mesmo vivo,
e tendo uma experiência religiosa com Ele, você viva como se Jesus estivesse morto. Porque a ideia de Jesus morto impacta o nosso relacionamento com Ele, impacta a nossa adoração, impacta o nosso serviço, impacta o nosso presente, impacta o nosso futuro. Se Cristo está vivo, isso vai influenciar o meu relacionamento com Ele. Se Jesus está vivo e Ele está vivo, a Bíblia declara isso, impacta na minha adoração, impacta no meu serviço, impacta no meu presente, impacta diretamente no meu futuro. Por isso que você celebre Jesus vivos não só nesse domingo. Nós marcamos esse domingo para celebrar a sua grande vitória sobre a morte. Ele vivo está. Mas amanhã é segunda. E Ele está vivo amanhã. Depois de amanhã é terça, Ele continua vivo. Quando chegar a quarta-feira dessa semana, Ele continua vivo. E quando a quinta-feira inaugurar, esse dia de quinta-feira, você quer saber de uma coisa? Vivo Ele está novamente. E vai ser assim na sexta, vai ser assim no sábado, e vai ser assim no domingo. Jesus vivo, vivo para nós. Vivo e a sua ressurreição impactando tremendamente a nossa vida. Eu queria, nesse momento, orar. E enquanto eu oro, nossos irmãos do louvor vão estar se preparando para a gente encerrar esse culto adorando. Eu sei que a gente queria ficar aqui muito mais tempo, mas a gente não vai poder. A gente vai encerrar o culto daqui a pouquinho. Mas eu queria orar pela sua vida. Queria orar por mim, orar por você, orar pela igreja do Senhor Jesus. E eu queria convidar que você fechasse seus olhos. Porque pode ser que você está vivo, mas considerando Jesus como morto na sua vida. E assim, você está vivendo com um Jesus morto, crucificado e morto. E um Jesus morto na sua vida não consegue fazer absolutamente nada. Jesus morto não produz transformação. Jesus morto não produz mudança. Jesus morto não gera esperança. Jesus morto não faz nada novo. Agora o Cristo vivo, o Cristo que eu creio, Ele está vivo. Muito vivo. A Bíblia fala que Ele é Rei e Senhor. Uma alusão bonita é que Ele morre como um cordeiro e ressuscita como um leão. E estamos diante do leão, do grande rei da nossa vida. E Ele vivo vai impactar você, vai transformar você, vai mudar você, vai mudar a sua história, vai impactar seu relacionamento com Ele, sua adoração, seu serviço, seu presente, e vai impactar também o seu futuro. Eu queria convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Queremos pedir para que Cristo seja vivo na tua vida. E se você nunca fez uma oração, pedindo perdão pelos seus pecados e convidando Jesus para entrar na sua vida, no seu coração, quem sabe essa é a noite de você deixar o Cristo vivo tomar conta da sua vida, salvar você. Pai de amor e de imensa bondade, nós louvamos o Teu nome pelo Cristo vivo. A nossa fé não é em vão, a nossa esperança não é em vão, nada disso é em vão, porque o Senhor está vivo. E eu peço que no nome de Jesus, ó Deus, aquela experiência maravilhosa que os primeiros discípulos tiveram quando contemplaram e presenciaram a ressurreição de Jesus. A Tua palavra nos diz que eles adoraram e saíram por aí cheios de alegria, porque o Cristo vivo faz isso na gente. Nos conduz à adoração, enche nosso coração de alegria, nos salva, nos transforma, nos convida a viver uma vida incrível. Se o Senhor está vivo, o nosso presente é um presente excelente. Se o Senhor Jesus está vivo, o nosso futuro está garantido. Se o Senhor Jesus está vivo, a nossa adoração é mais do que ritual, é celebração de presença, é coração unido. Se Jesus está vivo, o
nosso serviço é feito com Ele e para Ele. Por isso, o que eu peço para a vida de todos aqueles que estão assistindo é que o Senhor traga de forma muito nítida a presença de Jesus. Que o Cristo vivo se manifeste com muita graça na vida de cada um. E que possamos, ó Deus, ao final desse domingo e amanhã, que já é na segunda, acordar com o Cristo vivo. E toda semana, e toda a nossa vida seja vivida nessa perspectiva. O Cristo vivo, Jesus está vivo. E nós os celebramos e caminhamos com Ele todos os dias, até o dia que o Senhor nos chamar à Tua presença. Abençoa Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebra com a gente. Nós vamos encerrar esse culto celebrando a grande vitória de Cristo na cruz. Ele está vivo. Vamos celebrar a grande vitória e a vida do Senhor Jesus em nós. Está nas mãos
Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
entronizados, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os gemidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ele venceu? Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida, que você tenha sido ricamente abençoado com tudo o que aconteceu aqui nessa noite. Que você tenha uma semana incrível, uma semana cheia da graça e da presença do Senhor Jesus. Quero orar mais uma vez, encerrando essa nossa celebração. Pai, obrigado pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Obrigado, Deus, pelo teu povo que, espalhado em todos os lugares, assistiu, participou e que ainda vai poder participar mais para frente dessa celebração. Que nós não percamos de vista que o fato do Senhor estar vivo impacta diretamente a nossa vida. E que o Senhor nos abençoe nessa semana que está chegando aí e que tenhamos novas posturas, novos pensamentos, nova forma de viver e que tudo que fizermos glorifique e honre o Teu nome. Agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as maravilhosas consolações do Santo Espírito esteja com Teu povo, espalhado pela face da terra agora e para todo sempre. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe muito sua vida. Tenha uma semana de grande vitória.